Saudações a todos os inscritos e visitantes no canal Despertar de Consciência. Mais um vídeo para coleção, um vídeo de estudo e análise deste tema que me preocupa muito, no meio da cristandade, porque é uma crença muito ferrenha, muito defendida, porque os cristãos eles aprenderam dessa forma que o Deus do Antigo é o mesmo do Novo Testamento. Acredito eu que eles se baseiam simplesmente pela fé, Mas, ao analisar as diferenças de um para o outro, as diferenças eu garanto para você que são de nível gritante, Porque qual base que a gente vai usar para fazer essa separação? Primeiramente, a gente pode pegar aí qualquer livro bíblia cristão de Antigo Testamento. Eu nem vou usar o Tanar, para ocupar menos espaço na hora de gravar. Mas eu posso pegar algumas passagens, Onde, por exemplo, se eu não me engano, acho que é livro de Isaías que fala, que a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas voltará com o propósito daquilo que foi enviado. A palavra que sai da boca do Eterno voltará cumprida. Ou então você pega aquela passagem de Números, onde se fala-se que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o ser humano, ele tende a mentir. Então o Eterno não pode ser humano e mentiroso. Ele não pode ser simplesmente uma pessoa que diz assim, olha, é pecado aqui, mas chega no novo, não é mais pecado, Que Deus é esse? Que muda de ideia? É complicado, Não dá para confiar na palavra desse Deus, concorda comigo? Entendeu? Então a gente vai usar as próprias palavras desse Deus Israel, o Eterno, daquilo que ele diz e compará-las com aquilo que lá no Novo Testamento é narrado. E você vai notar comigo que há uma bombástica diferença de pensamentos, Que você vai chegar à conclusão comigo que não é o mesmo. Que na verdade, se os cristãos que estão adorando a Jesus, eles adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Novo Testamento e também adoram o Deus do Antigo. Então são quatro divindades que os cristãos estão adorando. Por quê? Porque eles pensam que é tudo igual. Tudo igual baseado na fé, naquilo que eles resolveram aceitar para eles mesmos como base, de crença, fé e tudo mais. Só que fé eu não discuto, eu discuto as evidências, as provas, Eu uso as próprias palavras dos mesmos, e conflito lá com o que diz lá. Se não tiver lá, filho, tem coisa estranha, onde há fumaça, há fogo. Então, para você que quer quebrar esse paradigma junto comigo, eu convido você a acompanhar esse estudo comigo, com a mente aberta e chegar a essas conclusões aí e parar de ficar com essas coisas aí de que o Deus do Antigo é o mesmo do Novo Testamento, porque não é o mesmo, entendeu? E automaticamente quando você pega lá livro de Salmos, dizendo a Malaquias, você vai poder validar a sua crença, sabe? Então você está adorando a mais de três, Não se pode agradar a dois senhores, como diz no Novo Testamento. Ou você adora um, mas o outro vai ficar triste, Vai haver um conflito. Você imagina com quatro, que é o Pai, Filho e Espírito Santo e mais o Deus do Antigo Testamento. Rapaz do céu, viu? Ou você é cristão, adora só Jesus, que é o correto, ou você não adora mais nada, Porque o cristão tem aquele costume de adorar Jesus, adora o Espírito Santo, adora o Deus de Israel, adora mais Paulo do que Jesus, Ou que, propriamente dito, o Novo Testamento fala que o Jesus ele não veio para ser servido, ele veio servir. Ele não mandou ninguém adorar ele.
Isso já também é uma grande contradição, né? Porque os cristãos querem adorar Jesus, mas Jesus falou que não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Diz assim, porque vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu digo. O cristão prefere fazer aquilo que Paulo diz, ou então a maioria quer fazer aquilo que eles querem fazer. Então tem cristão que cria suas próprias regras daquilo que é o certo e errado, né? E comparando com aquilo que eles acham que é o certo e errado pela fé, e comparando com aquilo que Jesus diz no Novo Testamento, eles não concordam com Jesus, gente. Na igreja eles dizem Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que Jesus manda. Eles querem fazer aquilo que sua fé, a sua esperança, aquilo que eles acham que é certo e fazer. É confuso. Entendeu? Então esse vídeo vai ser baseado nisso. Vamos pegar aqui umas passagens do Tanar, né? Pegando as palavras do Eterno e comparando com aquilo que diz o Novo Testamento. Você vai ver que as coisas, né, ficam, né, difíceis, né, rapaz? Esse é o mesmo. Quer dizer, se é pecado lá no Torá, vamos pegar assim, Torá. Se o Eterno falar no Torá, olha, é abominável esse pecado. Aí chega o Deus do Novo e fala, não, beleza, agora não é mais pecado, não. É o mesmo, gente. É relativo, né? É nisso aí que a gente vai começar. Mas antes da gente iniciar nosso estudo, eu venho lhe convidar calorosamente, você que ainda não é inscrito neste vídeo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. E vamos lá começar nosso estudo das 11 diferenças entre deuses, entre o Antigo Testamento versus o Novo, tá? O texto base, né, é Malaquias 3:6, ó, onde diz assim, ó, eu, o Eterno, não mudo. E vou fazer uma pontezinha aqui com Números 23:19, como eu já disse, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode mentir como ser humano, né? Ele não pode falar uma coisa hoje, depois falar outra coisa depois, contradizendo aquilo que falou anteriormente. Aquilo que eu me referia quando a palavra que sai da minha boca não voltará, né? Não voltará vazia, mas voltará com o propósito daquilo que foi enviado. E Mateus 6:24 com Lucas 16, verso 13. Onde tem duas palavrinhas lá entre Mateus e Lucas, que é servir e devotar-se. Eu vou até pegar aqui a Bíblia para você entender o que eu estou falando. Bem, nós temos aqui a Bíblia King James atualizada e vou mostrar para vocês aqueles dois termos lá de Mateus e Lucas, né? Para você saber daquilo que eu estou me referindo. Vamos procurar aqui na lupinha e vamos digitar aqui dois senhores. Vamos procurar. E que nós achamos o que aí? Olha aí, ó, tá vendo? Mateus e Lucas. Ninguém pode servir a dois senhores. E Lucas, nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, né? Você imagina três, trindade. Você imagina quatro, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, mais o Deus do Antigo Testamento. Né? Porque ela se odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro, jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro, no caso, né? Que fala do dinheiro, mas podemos colocar também a outras divindades, né? Ou será leal a um e desprezará o outro, né? É bem conflitante isso aí. Não sei como que o cristão ele consegue se desvencilhar disso, né? Você puxa saco de um, mas esquece o outro. Das costas, ou é Jesus é o caminho ou não é. Mas e depois ele larga Jesus para ir lá pro Deus do Antigo Testamento. Rapaz do céu. Mas vamos voltar aqui nosso estudo aqui. E vamos voltar ao nosso estudo, né? Vamos ver aqui, né? Continuando aqui nosso raciocínio, né? Primeiro, olha só, no Tanar, diz que Israel
é o seu primogênito. Está lá em Êxodo 4, 22, né? E comparando com o novo, JC é o seu filho primogênito. Romanos 8, 29. Qual a discrepância aí no caso, né? Porque o Eterno fala que Israel é o seu primogênito. Mas no novo fala que Jesus é o filho primogênito, né? Vamos ver aqui esse textozinho aqui. Êxodo 4, 22. Vamos voltar aqui. Êxodo 4, 22. Vamos ver aqui. Então dirás ao faraó, assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Né? Então, no caso, é complicado para o cristão, né? Porque se o Eterno assim dirás, assim diz Yahvé. Não é nem Moisés que fala, é Yahvé. Meu filho primogênito é Jesus? Não, é Israel. Ih, mano, ixi. Vamos pegar o outro aí. Mas Paulo discorda do Eterno e fala que Jesus é o filho primogênito. Olha só, meu rapaz do céu. Romanos 8, 29. Vamos voltar aqui. Romanos 8, 29, 8, 29, 8, 29, gente. Cadê? Achei aqui, ó. Somos mais que vencedores. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí, Paulo chamando Jesus de primogênito, enquanto o Eterno fala que primogênito é Israel. É a mesma coisa que Paulo chamar o Eterno de mentiroso, né? Então, é a mesma coisa. Então, Paulo não segue ao Eterno, né? Lá do Torá, né? Vamos voltar lá. Número 2. Sede santos como sou santo, Levítico 19, 2. No Novo Testamento, Deus engravida uma mulher casada cometendo adultério. Mateus 1, 18 ao 23. Mas rapaz do céu. Quer dizer, sede santos. Aí você vai ligar um texto que diz assim, para não cobiçar a mulher alheia. Tá lá em um dos 10 mandamentos. Não adulterarás, né? Mas aí esse Deus vai lá e adultera com uma mulher casada, cometendo adultério. Então, que espécie de santidade é essa, né? Entendeu? Vocês estão me compreendendo? Então, esse Deus, ele não pode cobrar, né, no conceito cristão, uma santidade, sendo ele ser santo, mas depois ele quebra a sua santidade, né? Diz lá para não adulterar, não cobiçar a mulher dos outros. Mas no Novo Testamento ele vai lá e engravida a mulher casada, né? Então podemos notar claramente que não é o mesmo. Até que é contraditório. Há uma contradição. Quem está certo, quem está errado é o Deus do Antigo ou o Deus do Novo, né? Eis a questão aí, né? Não adianta o cristão falar, sede santos como eu sou santo. Mas, pô, mas ele cobra uma santidade do cristão, mas ele vai lá e pode quebrar suas próprias regras e engravidar a mulher casada? Não, não pode ser. Então é outro Deus aqui, né? É complicado, rapaz. Vamos ver aqui o terceiro. No terceiro item, no Tanar, abomina que se ofereçam filhos como sacrifício. Jeremias 32, 35. Vamos conferir? Jeremias 32, 35. Jeremias 32, 35. Jeremias 32, 35. Cadê? Pai do céu. Joel, intenções, Jeremias 32, 35. Vamos com calma, né? Também construirão os postes ídolos, aqui fala de Asherá, e altos para Baal. Olha lá, para Baal.
mas também eles sacrificavam para Asherá, né? Que está no vale de Ben Hinnom, para oferecer como holocausto a Moloque e os seus próprios filhos e suas filhas, sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar, e, deste modo, levaram Judá a pecar horrivelmente. Prestar atenção nas palavras que essa tradução de Bíblia expõe, né? Cuspido, escarrado praticamente, né? Como é que aqui é ofereceram como holocaustos a Moloque, para Baal, provavelmente também para Asherá também, né? Porque é poste-ídolo. Filhos e filhas, sacrifícios que jamais ordenei. Então aqui se trata de um sacrifício humano, né? Coisa que jamais ordenei. O Eterno chama de ritual repugnante que nunca imaginei aceitar. Então, se é um ritual repugnante, o sacrifício humano, para esta divindade chamada Moloque, por que que ele aceitaria o sacrifício? Provavelmente eu tenho lá as minhas próprias dúvidas que seja Baal, né? Lembra? Baal não, Moloque. Moloque que curtia sacrifícios humanos. Jeremias 32, 35. Vamos voltar lá. Pegar o raciocínio. Jeremias 32, 35. 35, 35. Olha só. Então, no caso aqui, ó, Moloque curtia crianças, sacrifício humano, né? Sendo que o próprio Eterno fala que é algo que jamais ordenei, ritual repugnante. Mas aí o outro Deus, o Novo Testamento, aceita e oferece seu próprio filho. Mas o Deus do Antigo fala que o filho primogênito é Israel e não Jesus, né? Mas aí vem outro esse Deus aqui e aceita. Então isso significa que, levando em conta, encaixando as peças de um quebra-cabeça, será que o Deus do Novo Testamento é Moloque? Será que o Deus do Novo Testamento é Moloque, gente? Porque Moloque é que curte sacrifício humano. Vamos continuar nossas teorias, nossas pesquisas, né? Quarto, diz que cada um morrerá pelo seu próprio pecado.
Deuteronômio 24, 16, Jeremias 31, 30 com Ezequiel 18, 20. Mas o Novo Testamento fez JC morrer pelos pecados e outros seres humanos. E aí, gente? João 3,16, como é que é isso? Vamos conferir esses textos aí, ó. Deuteronômio 24, 16. Aqui fala, aqui prova. 24, 16. Olha lá. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Olha só. Vamos pegar outra referência, né? São pistas e mais pistas. Jeremias 31, 30. Um texto muito conhecido, né? Porque os cristãos gostam de Jeremias 31, 31, né? Mas esquece de pegar o resto. 31, 31, 30. Ao contrário, cada um morrerá por seu próprio erro e pecado, né? Olha lá, ponto. Ezequiel 18, 20 agora, vamos ver aqui. Ezequiel 18, 20. Tô aprendendo a fazer um videozinho sobre o livro de Ezequiel. Vou fazer um vídeo de Ezequiel. Qual que é o versículo aqui? Eu perdi aqui, 18, 20. Vamos ver aqui. 18, 20. Só o tema. Todo pecador deve morrer. Vamos ver aqui. Não vou ler o contexto todo, né? Vamos lá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com vida. Então quer dizer, baseado nessas três referências aqui, né, que isso leva a entender que JC morreu em seus próprios pecados e erros, né, como diz no Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. Então JC pagou os pecados dele morrendo na cruz. O que dá a entender é isso, ok? O cristão fala que Jesus não tinha pecado, gente. Entendeu? Então é até situações, né, meio que delicadas, por assim dizer, né? Então, se cada um morrerá pelo seu próprio erro e pecado, Jesus morreu no seu próprio erro e pecado também, né? Segundo aqui Devarim 24, 16. Quinto, no Tanar, não pune filhos pelos pecados dos pais. Olha aqui, ó, a gente já leu essas referências aqui, não precisamos ler de novo, né? Ficou bem claro. Novo Testamento cobra os pecados cometidos desde a criação do mundo, milênios depois. Lucas 11, 50 e 51. Vamos ver aqui. Lucas 11, 51. Olha só. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro que contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Tá vendo? Gente, tá vendo? Negócio, quer dizer, os pecados, aquela coisa que JC fez na cruz, né, morrendo pelo pecado da humanidade, já deveria ser quebrado aqui, ó. Então, quer dizer, desde até no caso, Adão, né, que JC é o segundo Adão, segundo o cristianismo, já deveria perdoar. Entendais que eu sou God, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Então, se Yahvé fala que nenhum Deus haverá depois dele, por que que os cristãos chamam JC de Deus?
tá chamando Yahvé de mentiroso, né? É a mesma coisa dizer assim, olha, Yahvé, tá bom, o senhor fala que nenhum haverá depois do senhor, né? Mas eu acredito que JC é Deus. Tá chamando Yahvé de mentiroso, né? Olha só o 11. Eu mesmo sou Yahvé, o Lord, e além de mim não há salvador algum. Raciocinando baseado nesse texto, se o próprio Yahvé fala que não há salvador algum, além dele mesmo, que espécie de salvador seria JC? Que espécie de Deus seria JC? Se o próprio fala que não haverá depois de mim, não há salvador nenhum. É estranho, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso estudo. Rapaz do céu, que coisa, né? Olha só lá, não divide sua glória com ninguém, acabou, né? Mas no Novo Testamento coloca JC ao seu lado para repartir sua glória com ele. Apocalipse 5:13, olha só, vamos pegar aqui o absurdo dos absurdos. Apocalipse 5:13. Diz o que lá, gente? Olha só. É isso mesmo que eu tô ouvindo aqui, gente? A palavra Apocalipse 5:13. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no heaven, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam, entre aspas, ao que está sentado no trono. Tem até um louvor com esse trechinho, né? E ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ué, mas o Eterno lá em Isaías fala que não haverá nenhum Salvador, né? E nenhum Deus. E não reparte sua glória com ninguém. Porque João, quando escreve Apocalipse, fala que, olha lá, a sua glória e domínio pelos séculos dos séculos. Mas quem revelou isso para João? Quem revelou? Apocalipse 1, revelação de Jesus. Foi Jesus que disse para João. Mas que Deus concedeu. Então aqui temos aqui uma chamada aqui, olha só. Para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Temos aí uma chamada hierarquia, né? Quer dizer, Jesus não sabe de nada, a não ser que o pai dele, Moloque, revele para ele, para que Jesus revele para João, lá para o anjo, e que do anjo expresse ao servo João. Então esse Deus não é o mesmo lá do Antigo Testamento, que falou que não haverá nenhum Salvador e nenhum Deus além dele, em que não divide sua glória, que ninguém mais que depois ele vira a palavra dele faz curva e ele fala que agora Jesus tem a sua glória também, né? Fora aquele texto lá que Jesus fala quando faz a oração, para que os discípulos sejam um, assim como ele é com o Pai, tá? Me dá aquela glória que me deste desde a criação e tal. Entendeu? É chamar o Isaías também de mentiroso também, né? É esquisito isso, né? Interessante, né? Vamos pro oitavo. Ó, eu nem vou pegar aqui o Tanar, porque dá muito trabalho, entendeu? Como está lá no Tanar. Mas aqui eu deixei aqui mais de uma linguagem mais coletiva, né? Para o público entender. Diz lá que jamais quebra suas alianças, nem revoga os seus preceitos. Mas o Novo Testamento diz que revogou as alianças, além de abolir e alterar os seus mandamentos. Como é que fica isso? Aí eu pergunto para você, né?
Porque se o Eterno lá fala assim, ó, que ele jamais quebra suas alianças, por que que na Bíblia dos cristãos está impresso Antigo Testamento? É que aquele pacto, aquela aliança foi quebrada para estabelecer uma nova que é chamada Novo Testamento. Mas no interior deste Velho Testamento está registrado que o Eterno não quebra suas alianças nem revoga os seus preceitos, automaticamente dando a entender que o Novo Testamento não tem validade nenhuma, né? Porque se ele quebra a sua aliança e revoga os seus preceitos, é a mesma coisa que daquilo que ele disse, agora a palavra dele fez curva, né? Lá no Novo Testamento, né? Entendeu? Tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. Se ele nunca modificará, por que que ele modificou o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, Paulo fala que ele modificou, quebrou as promessas, né? A gente vai ver isso aí. Vamos pegar aqui agora o 105 do 8 ao 10. 105 do 8 ao 10. Olha só as obras de Deus por Israel. Olha só. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações, aquela que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa com decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de tua herança. Aliança eterna para Israel. Se é uma aliança eterna para Israel, de que validade tem o Novo Testamento, né, gente? Não tem cabimento um negócio desse. Vamos aqui pro 111, 7, 9. 111, né? Aqui 111, 7, 9. Louvor a God por suas obras. Olha só. As realizações de suas mãos são verdadeiras e justas, e todos os seus ensinamentos merecem absoluta confiança. Absoluta! São firmes para todos sempre, a fim de serem cumpridos fiel e retamente. Ele trouxe redenção ao povo, promulgou para sempre sua aliança, para sempre. Olha só a palavrinha, para sempre. Seu nome é santo e inspira temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos, Torá, demonstram bom senso. Ele será louvado por toda a eternidade. Cara, essa é forte a palavra, hein? Nossa. Mas Paulo, ele revela que Deus revogou as alianças, além de abolir e alterar os seus mandamentos. E aí, gente, quem é mentiroso nessa história? É Paulo ou o Eterno? É Paulo chamando o Eterno de mentiroso. Eu nem vou abrir essas referências aqui, mas se você quiser tirar um print e conferir na sua própria Bíblia, né, você vai entender. Entende? É assim mesmo que funciona. Nono, Israel é o seu povo eleito e nunca será substituído, mesmo consideradas suas falhas. Nunca será. Nunca será. Jeremias 31, 35 ao 37. Mas o Novo Testamento diz o seguinte: trocou Israel por outro povo, sendo os judeus arrancados, entre aspas, para que o outro povo fosse enxertado em seu lugar. Quem diz isso aqui é Mateus e Paulo. Rapaz, vamos ver aqui. Jeremias 31, 35. Jeremias.
Jeremias 31, 35. Vamos lá. A promessa de uma nova aliança. É a referência mesmo? Deixa eu ver aqui. É 35 ao 37. Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem o seu brilho contemplado, ainda com as mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o eterno dos exércitos. Somente se essas leis deixassem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara Lord, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante de minha pessoa, hoje e sempre. Portanto, assim declara Yahvé, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. É até o 37? É até o 37. Mas aí, né, o outro deus chamado Moloque ele troca, né? Ele escolhe um outro povo, né? Ele faz aquela gambiarra de enxerto em seu lugar. Mateus 21, 43. Vamos ver lá aqui. Mateus 21, 43. Olha só. Por isso eu vos declaro que o reino do Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos de um reino. Pai do céu. Romanos 11, 7. Vamos ver aqui. Romanos 11, 7. Romanos 11, 7. A que conclusão chegar? Leia o contexto, né? Para entender. Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, os demais foram endurecidos. Olha que Paulo fala, gente. Oh my God. Temos aqui o 19 ao 21. Vamos ler. Aqui é. Opa. Arma lá. Então vós direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firmes pela fé, não te envaideças, mas teme, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de God, severidade para com aquele que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firmes na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Olha, olha, olha. Tá vendo, Paulo? Paulo é sacana. Paulo é safado. 10º. Nunca substituirá o sacerdócio levítico. Enquanto o Novo Testamento fala que substituiu o sacerdote levítico. E aí? Substituiu ou nunca substituirá? Parece uma contradição realmente, mas vamos ver, né? Temos que conferir. 1 Crônicas 23, 13. Vamos ver. 1 Crônicas 23, 13. 1 Crônicas 23, 13. Olha só. Os filhos de Arão foram Arão e Moisés,
Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem ao Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé, e o servir e pronunciar bênçãos em seu nome, forever, para sempre. Ele outra referência a Jeremias 33, 17 ao 22. Olha só. Jeremias sempre presente nos nossos estudos, né? Qual que é a referência? 33, 17. Vamos ver aqui. Ao 21 é isso, né? É ao 22. Portanto, assim declara o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tampouco faltará aos sacerdotes e levitas, descendentes que ofereçam continuamente holocausto diante de mim. Queimem ofertas de cereais e ofereçam sacrifícios. A palavra de Yahvé veio a Jeremias afirmando: ela, o Eterno, né? Vamos dizer assim, o Antigo Testamento dele, para validar
Isaías 2:3. A glória futura do povo de Deus, Malaquias, ou Miqueias, né? 4:1-5. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Como efeito de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. E aí, como é que fica? Mas não, João não concorda. Mas vamos pegar aqui, ó, Zacarias 2:10-13. Zacarias 2:10-13. Aqui, terceira visão, Deus restaurando. Vamos ver aqui, ó, 10-13. Cantai e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti. Garante, Lord. E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Yahvé. Muitas nações se unirão a Yahvé. Se tornarão o meu povo. E tu serás a minha habitação e reconhecerás que o Eterno, Lorde dos exércitos, me enviou a ti. Então Yahvé herdará Judá como a sua porção da terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietai-vos todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Mas João chama o Eterno de mentiroso em João 4:21. Moloque. Olha lá. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora quanto nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Oh my God! Rapaz do céu, mas quem disse isso, rapaz? Foi Jesus que disse. Jesus é antissemita, chama o Eterno de mentiroso. Chama quem mais aqui de mentiroso, gente? Chamou quem de mentiroso? Chamou o salmista de mentiroso. Chamou Isaías e Zacarias de mentiroso. Chamou o Yahvé de mentiroso. Oh, meu Deus. Mas a teologia tabajara. E já acabou aqui, ó, rapaz, olha só. Vocês entenderam aqui até o presente momento, nesse estudo, rapaz? Olha, qual a conclusão que se chega nisso aqui? Qual a conclusão que podemos chegar nesse estudo, né? É que grande parte, quase que 100% dos cristãos, eles vivem numa confusão mental. Não sabe se segue Paulo, mas Paulo chama o Eterno de mentiroso. João ou Jesus chama Isaías, Zacarias de mentiroso. Então dá para entender claramente que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o mesmo. Tá na cara, eu mostrei os textos. As narrativas sempre tentando invalidar aquilo que o Senhor dos Exércitos diz lá, usando a própria Bíblia King James, para não usar o Tanar, porque se usar o Tanar